eu quero compartilhar com vocês os 5 maiores erros da oratória. Eu separei 5 aqui, tem alguns outros, mas eu separei 5 para vocês começarem a perceber o que vocês fazem, que erros desses vocês cometem, ou que já deram esse feedback para vocês de uma maneira errônea, um feedback incorreto, porque essas pessoas também acham que esse é o certo, mas elas também não sabem o que está por trás, então pensem nisso também. Então, a primeira coisa, o primeiro erro que eu quero compartilhar aqui com vocês: não pode falar palavrão nem fazer piada. Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu sou a pessoa que fala palavrão. Por quê? Porque eu sou carioca. Carioca fala palavrão. E tem momentos que pede pra você não falar? Tem. Depende do contexto. E depende do nosso tom de voz, da forma como a gente fala. Uma coisa é eu falar, que merda! Outra coisa é eu falar, que merda, hein? É diferente. Essa é a parada do palavrão. A questão da piada tem muito a ver com você ensaiar a piada. Porque não há nada mais constrangedor do que a pessoa fazer a piada e ela não ser engraçada. Pra mim, piada em apresentação, em reunião, em qualquer momento, ela precisa ser ensaiada. Você precisa conhecer o público, você precisa entender o momento. Tem tipo de apresentação, tem tipo de assunto que você tá falando, pode nem ter slide. Você tá falando, tem assunto que não cabe uma piada, assim como não cabe um palavrão. Então tudo vai depender do contexto que você tá falando e do tom de voz, como você tá usando isso. A piada é mais fácil quando você se zoa. Se você quiser descontrair, se você quiser deixar um ambiente mais leve, faz a piada com você. Se for fazer a piada, faça sentido com aquele momento, ensaia a piada. Segundo erro: falar difícil para parecer mais inteligente. Não há nada que eu odeie mais que isso. Não é à toa que o slogan do Minimiza é apresentações sem firulas. Porque para de firular. Até a fala a gente fica firulando. Não é só porque você fala difícil que é bom. Falar difícil, na maioria das vezes, é horrível, é péssimo. Porque a boa comunicação é aquela que eu falo A e você entende A. Se eu falo A e você entende B, péssimo. Comunicação tem que ser a outra pessoa entender o que você está dizendo. Simples assim. E aí, de novo, vai depender do público, vai depender do momento, tudo isso você vai ajustar na sua comunicação, na sua linguagem. Isso significa que a gente tem que ter um vocabulário resumido? Não. Um vocabulário restrito? Não. Quando a gente fala mais difícil, a gente não está democratizando a comunicação. Precisamos tomar cuidado com as palavras difíceis. Você não vai parecer mais inteligente falando difícil. Você vai parecer mais inteligente quando você simplifica, você consegue pegar algo que é complexo e simplificar. Esse é o grande desafio. Terceiro, você precisa neutralizar o seu sotaque. Galera, sotaque e expressões regionais é muito da nossa história. Porra, não tem como eu neutralizar meu sotaque. Faz parte da minha história. Eu não vou neutralizar meu sotaque, eu não vou tirar meu palavrão. É a forma como eu me comunico. E é a forma também que as pessoas estão acostumadas a me verem. Quando eu tô falando, eu falo dessa forma. Não dá pra enganar o sotaque. Fica artificial, fica estranho. Imagina eu agora falando estranho. Não fica estranho eu falar estranho? Porque eu falo estranho. Essa é a parada. A gente precisa tomar cuidado com expressões regionais? Sim, porque dificulta a comunicação do eu falar A e você entende A. Se é uma coisa regional, eu preciso tomar cuidado. O quarto ponto, o quarto erro que eu quero trazer aqui, falar que a roupa que a gente usa não importa. Realmente, roupa faz diferença. Eu demorei muito pra aceitar isso. Eu era a pessoa que realmente só vestia preto, porque eu não queria, eu não gosto de experimentar roupa, eu acho comprar roupa um saco, pra, assim, ser muito sincera com vocês. Mas eu percebi que era importante. Você vai num evento, a roupa que você veste faz diferença. E pode ser só uma camisa preta, mas vai depender da imagem que eu quero passar. Eu aqui, na minha casa, eu quero passar essa imagem mais despojada. Então tô aqui com a minha camisa preta e tal. Faz sentido eu tá de terninho, eu tá de blazer, eu tá com uma blusa social? Cara, nessa aula não vejo tanto sentido. Mas para dar um treinamento numa empresa, talvez
faça sentido. O que a gente tem de estudos que falam sobre isso? Esse psicólogo Albert Rubbles, o Albert, vamos chamar de Alberto. Alberto, um belo dia, fez esse estudo falando que 55% da nossa linguagem, juntando linguagem verbal e não verbal, é o nosso corpo. A gente passa através do corpo, que inclui a roupa. 38% é o tom de voz e só 7% são as palavras que a gente realmente fala. Ou seja, a maior parte da comunicação entre duas pessoas é não verbal. Não é o que a gente fala, não é a piada que a gente faz, o palavrão que a gente fala, o nosso sotaque, nada disso. O que mais importa é a linguagem não verbal. É o que mais faz diferença, porque em poucos segundos você já forma uma opinião sobre a pessoa. Você já criou ali um cenário sobre ela. Tudo, qualquer acessório, não é só a roupa, é qualquer acessório que a gente usa faz diferença. Vamos seguir aqui para o último erro. E aqui são expressões que destroem a sua credibilidade, para a gente fechar com chave de ouro esses erros. Aqui a gente tem o já peço desculpas. Quem nunca entrou na sala esbaforido ou atrasado, qualquer coisa assim, já peço desculpas. Quem nunca falou, hoje eu vou falar um pouquinho sobre tal coisa. Quem nunca usou esse pouquinho? Quem nunca falou, é questionado e fala, eu acho que... Eu acho. Você acha ou você tem certeza? E quem nunca terminou falando é isso. Tá lá, fez o discurso, falou, hablou muito e meteu um é isso no final. Como que a gente muda isso? E por que é ruim você falar isso? O já peço desculpas, você já traz o erro para você. E a gente tem que parar de dar palco para erro. Sabe quando as pessoas falam que deu branco? Deu branco. Deu branco por quê? As pessoas não sabem o que você vai falar. Se eu esquecer alguma coisa aqui e só passar o slide, o que vocês vão fazer? Nada. Por quê? Porque vocês não sabem o que eu vou falar. As pessoas não sabem o seu roteiro. Elas não sabem o que você precisa falar. Elas não sabem o seu discurso. Segue em frente e deixa pra trás o restante. E às vezes a gente pede desculpa e a gente nem errou em nada. A gente só pede desculpa pra tirar um peso das nossas costas. Essa é a verdade. Ao invés do já peço desculpa, simplesmente comece sem as desculpas. A não ser que você tenha chegado atrasado, que você não tenha avisado. Vou falar um pouquinho. Vou falar sobre. Qual é o problema desse vou falar um pouquinho? É justamente a palavra no diminutivo. Por que a palavra no diminutivo é um problema? Porque a gente fala no diminutivo com criança e com cachorro. Ai, que coisinha lindinha! Eu falo assim com os meus cachorros. A gente tem que tirar as palavras do diminutivo de uma vez por todas. Então, hoje eu vou falar sobre os vulcões, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os vulcões. Ninguém fala um pouquinho, não. Ou você vai falar, ou você vai falar. Tudo que eu falar aqui, galera, é para vocês entenderem que não é para eliminar. Eu tenho que eliminar os vícios de linguagem. A gente sempre vai ter algum vício de linguagem. A gente sempre vai cometer algum erro de oratória. A parada é entender que esses erros existem, que você comete esses erros para mudar depois. Tem que ter esse autoconhecimento primeiro. Eu acho que... Como eu falei antes, eu acho, você acha ou você tem certeza? Então você fala, eu acredito que, ou você fala, na minha opinião, eu acho, tira muito a sua credibilidade, destrói a sua credibilidade. E terminar com o famoso é isso. Que a gente sempre fala do é isso, não minimiza. Pra não terminar com é isso, agradece a atenção das pessoas, pergunta se elas têm alguma dúvida, mas nada de terminar com é isso. Não precisa terminar com é isso. Agradece a atenção das pessoas e aí você volta pro seu lugar, espera as palmas, espera as dúvidas, o que quer que seja, mas nunca termina com isso. Nunca, 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 nunca. Eu quero que vocês pensem nesses erros para que vocês realmente parem de cometê-los. A nossa forma de se comunicar tem um pouco da nossa personalidade. A gente só tem que usar a nossa personalidade pro bem, para fazer as coisas certas, para se comunicar da forma certa.